Trading the Zone, de Mark Douglas, capítulo 6, a perspectiva do mercado. De um modo geral, a percepção do risco por parte de um trader depende do resultado dos seus 2 ou 3 trades mais recentes, embora os traders mais experientes não sofram um efeito deprimente ou eufórico dos seus resultados mais recentes. Assim, a sua percepção do risco de uma qualquer situação de trading não é afetada por essa variável pessoal e psicológica. Há aqui uma distância psicológica enorme que pode levá-lo a acreditar que os melhores traders têm qualidades estruturais nas suas mentes que contribuem para esta distância, mas posso assegurar-lhe que tal não é verdade. Todos os traders com quem trabalhei ao longo dos últimos 18 anos tiveram que aprender a treinar a sua mente para se focarem no fluxo de oportunidades do momento presente. Este é um problema universal e tem a ver com a forma como as nossas mentes estão programadas e com a nossa educação, significando isto que este é um problema geral. Há outros fatores que se relacionam, como a autoestima, que também podem funcionar como obstáculo ao nosso sucesso consistente. Mas o que vamos agora discutir é o elemento mais importante e elementar do seu sucesso como trader. O princípio da incerteza. Se existe alguma espécie de segredo sobre a natureza do trading, aqui está. Para ser verdadeiramente hábil, um trader tem de 1. Negociar sem medo ou com excesso de confiança. 2. Perceber o que o mercado está a oferecer da sua perspectiva. 3. Manter-se totalmente focado no fluxo de oportunidades do momento presente. E 4. Entrar espontaneamente num estado mental que lhe transmita a convicção inabalável de obter um resultado incerto, embora com vantagem para si. Os melhores traders evoluíram até o ponto em que acreditam indubitavelmente e sem conflito que tudo pode acontecer. Eles não desconfiam apenas que tudo pode acontecer ou falam dessa ideia sem convicção. A sua convicção na incerteza é tão poderosa que, na realidade, impede as suas mentes de associarem a situação e as circunstâncias do momento presente com os resultados dos seus trades mais recentes. Ao impedirem essa associação, conseguem manter as suas mentes livres de expectativas irrealistas ou rígidas sobre o modo como o mercado se irá comportar. Em vez de gerar o tipo de expectativas irrealistas que resultam na maior parte das vezes em dor emocional e financeira, aprenderam a ficar receptivos, a aproveitar todas as oportunidades que o mercado lhes oferece num determinado momento. Ficar receptivo é um estado em que aceitamos que os sinais que recebemos representam apenas uma parte da realidade. As nossas mentes não percepcionam automaticamente todas as oportunidades que se apresentam num dado momento. A explicação da criança e do cão do capítulo 5 é um exemplo perfeito do modo como as nossas versões pessoais da verdade se refletem novamente em nós. Essa situação está sempre a acontecer no trading. Não conseguimos perceber a hipótese de o mercado se mover numa direção oposta à nossa posição se, por exemplo, estivermos a operar com base no medo de estarmos errados. O medo de admitir que estamos errados faz com que atribuamos uma excessiva importância à informação que nos diz que estamos certos. Isso acontece mesmo havendo mais sinais que indicam que o mercado definiu de fato uma tendência na direção oposta à nossa posição. Um mercado tendente é uma característica de comportamento do mercado, mas esta distinção pode facilmente tornar-se invisível se estivermos a operar com base no medo. A tendência e a oportunidade para abrir uma posição na direção certa só se tornam evidentes depois de sairmos da posição. Além disso, há oportunidades que são invisíveis para nós, porque não aprendemos a distingui-las. Lembre-se de nossa discussão no capítulo 5 sobre o primeiro gráfico de preços para o qual olhou. Aquilo que ainda não aprendemos é para nós invisível,
e permanece invisível até as nossas mentes estarem abertas a um intercâmbio de energia. Esta receptividade para receber os sinais do mercado tem em consideração o conhecido e o desconhecido. Por exemplo, construímos uma estrutura mental que nos permite reconhecer um conjunto de variáveis no comportamento do mercado que nos transmitem sinais de compra ou de venda. Esta é uma vantagem que temos e algo que conhecemos. No entanto, o que não sabemos é exatamente como é que o padrão que nossas variáveis identificaram se vai desenvolver. Esta vantagem coloca as possibilidades de sucesso a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, leva-nos a aceitar que não sabemos o resultado de uma qualquer posição em particular. Ao tornarmos-nos receptivos, predispomos-nos conscientemente a descobrir o que irá acontecer a seguir, em vez de estarmos enclausurados no processo mental que faz com que pensemos que já sabemos. Adotar este ponto de vista deixa-nos a mente livre da resistência interna que nos impede de perceber as oportunidades que o mercado disponibiliza. A mente fica aberta para um intercâmbio de energia. Não só aprendemos algo sobre o mercado que antes não sabíamos, como também criamos as condições mais propícias para entrarmos no estado mental adequado. A essência desse estado mental adequado é a mente e o mercado estarem em sincronia. Em resultado disso, sentimos que o mercado está prestes a fazer como se não houvesse separação entre nós e a consciência coletiva de todos os outros traders. Esta é uma zona mental onde fazemos mais do que ler a mente coletiva. Nós ficamos em perfeita harmonia com ela. Se isso lhe parece um pouco estranho, interrogue-se: como é que um bando de pássaros ou um cardume de peixes muda de direção ao mesmo tempo? Tem de haver uma forma deles estarem ligados uns aos outros. Se for possível as pessoas ligarem-se da mesma maneira, então haverá alturas em que a informação daqueles a quem estamos ligados irá fluir até a nossa consciência. Os traders que já conseguiram chegar à consciência coletiva do mercado conseguem antecipar uma mudança de direção, tal como um pássaro num bando ou um peixe num cardume, em que mudam de direção no preciso momento em que todos também mudam. No entanto, criar as condições mentais propícias para experimentar este sincronismo, aparentemente mágico, entre o trader e o mercado, não é tarefa fácil. Há 2 obstáculos mentais a ultrapassar. O primeiro é o ponto central deste capítulo: aprender a manter a sua mente focada no fluxo de oportunidades do momento presente. Para experimentar o sincronismo, a sua mente tem de estar aberta à verdade do mercado, isso é, do ponto de vista do mercado. O segundo obstáculo tem a ver com a divisão do trabalho entre as 2 metades do nosso cérebro. O lado esquerdo é especializado no pensamento racional, o conhecimento que adquirimos. O lado direito é especializado no pensamento criativo. É capaz de gerar uma inspiração, uma intuição, um pressentimento ou uma sensação que normalmente não pode ser explicada a um nível racional. Não pode ser explicada porque, se a informação for realmente de natureza criativa, então é algo que não iríamos saber a um nível racional. Por definição, a criatividade dá origem a algo que previamente não existia. Há um conflito estrutural entre esses 2 modos de pensamento, conflito no qual a parte racional e lógica quase sempre ganha, a menos que demos passos específicos para treinar a nossa mente a aceitar a informação criativa e a confiar nela. Sem esse treino, iremos considerar muito difícil agir com base nos nossos pressentimentos, impulsos intuitivos, inspirações ou sensações de saber. Agir de forma adequada sobre algo requer convicção e clareza de intenções, o que mantém as nossas mentes e sentidos focados no objetivo. Se a origem das nossas ações for de natureza criativa e a parte racional da nossa mente não tiver sido devidamente treinada para confiar nela em algum momento, o nosso lado racional irá inundar a nossa consciência com pensamentos contraditórios e bloqueadores. É claro que todos esses pensamentos serão legítimos e razoáveis por natureza,
porque virão daquilo que já conhecemos a um nível racional, mas terão um efeito de nos afastar do estado mental adequado. Há poucas coisas na vida mais frustrantes do que reconhecer as possibilidades patentes num pressentimento, intuição ou numa ideia inspirada e não aproveitar esse potencial porque nos convencemos a nós próprios para não o fazer. Compreendo que tudo isto seja demasiado abstrato para implementar numa base prática. Por isso vou explicar, passo a passo, o que significa estar completamente focado no fluxo de oportunidades do momento presente. O meu objetivo é que quando tiver lido este capítulo e o capítulo 7, compreenda claramente por que o seu sucesso como trader não pode ser alcançado até que tenha desenvolvido uma convicção absoluta e inabalável na incerteza. O primeiro passo para fazer com que a sua mente e o mercado estejam em perfeita sincronia é compreender e aceitar completamente as realidades psicológicas do trading. É nesse passo que começa a maioria das frustrações, desilusões e mistérios associados ao trading. Muito poucas pessoas que decidem fazer trading jamais reservam algum tempo ou despendem esforço para pensarem sobre o que significa ser um trader. A maioria das pessoas que entram no trading pensam que ser trader é sinônimo de ser um bom analista de mercado. Como referi, isso não pode estar mais longe da verdade. Uma boa análise de mercado pode certamente contribuir para o sucesso ao desempenhar um papel de apoio, mas não merece a atenção e a importância que a maioria dos traders erradamente lhe atribui. Por detrás dos padrões comportamentais do mercado, nos quais é tão fácil fixarmos-nos, existem algumas características psicológicas muito próprias. É a natureza destas características psicológicas que determina como alguém precisa de ser para operar eficazmente no ambiente do mercado. Operar eficazmente num ambiente que tem características diferentes daquilo a que estamos habituados exige que façamos alguns ajustes ou mudanças na forma como normalmente pensamos. Por exemplo, se estiver prestes a viajar para um destino exótico, com certos objetivos ou metas para atingir, a primeira coisa que faz será familiarizar-se com as tradições e os costumes locais. Ao fazê-lo, aprende as formas e as áreas em que terá de se adaptar para se integrar com sucesso naquele ambiente. Os traders ignoram frequentemente o fato de poderem ter de se adaptar para se tornarem traders de sucesso. Há duas razões para isto. A primeira é que não é necessária qualquer aptidão para abrir uma posição ganhadora. Para a maioria dos traders, normalmente são precisos anos de sofrimento para conseguirem perceber ou finalmente admitir para si mesmos que para ganhar de forma sustentada é preciso mais do que a capacidade de escolher um trade ganhador ocasional. A segunda razão é que não é preciso deslocar-se para fazer trading. Tudo o que é preciso é ter acesso à internet ou ao telefone. Nem sequer precisamos de nos levantar da cama de manhã. Mesmo os traders da sala de mercado podem exercer ou interagir com o mercado a partir dos seus ambientes pessoais. Dessa forma, aparentemente, o trading não exige qualquer tipo de adaptação na forma de pensar. Até certa medida, já conhece muitas das características psicológicas acerca da natureza do trading. Mas ter conhecimento ou compreender um princípio, ponto de vista ou ideia não é necessariamente a mesma coisa que aceitar ou convencer-se deles. Quando algo é aceite, deixa de estar em conflito com o nosso ambiente mental. Quando acreditamos em alguma coisa, agimos na convicção de que algo está naturalmente associado a quem somos, sem resistir ou fazer esforço adicional. Ao existir um conflito no nosso ambiente mental, existe em igual medida uma falta de aceitação. Por conseguinte, não é difícil compreender por que é que tão poucas pessoas têm sucesso como traders. As pessoas simplesmente não fazem o trabalho mental necessário para pacificar os muitos conflitos que existem entre aquilo que já aprenderam e em que acreditam e o modo como esses conhecimentos contradizem e funcionam como resistência à implementação dos vários princípios necessários para o sucesso de um trader. Entrar num estado mental sem restrições,
que seja ideal para o trading e tirar daí proveito, requer que esses conflitos estejam completamente resolvidos. A característica mais elementar do mercado: capacidade de se comportar numa combinação quase infinita de formas. O mercado pode fazer praticamente tudo em qualquer momento. Isto parece óbvio, especialmente para alguém que tenha conhecido um mercado com grande volatilidade num dado momento. O problema é que todos nós temos a tendência para tomar esta característica como um dado adquirido, e daí cometermos repetidamente os erros de trading mais básicos. O fato é que se os traders realmente acreditassem que tudo podia acontecer em qualquer momento, haveria consideravelmente menos perdedores e mais ganhadores consistentes. Como é que sabemos que praticamente tudo pode acontecer? É fácil. Tudo o que temos de fazer é dissecar o mercado nas suas componentes mais básicas e perceber como estas operam. A componente mais básica de qualquer mercado são os seus traders. Os traders individuais funcionam como uma força que pressiona os preços, fazendo-os movimentarem para cima ou para baixo mediante as suas ofertas. Por que é que os traders fazem um preço subir se oferecerem montantes mais altos ou descer se oferecerem montantes mais baixos? Para responder esta questão, temos de estabelecer as razões por que as pessoas fazem trading. Há muitas razões e objetivos por detrás da motivação para fazer trading num determinado momento. No entanto, para efeitos desta explicação, não temos de conhecer todas as razões fundamentais que impelem um trader individual a agir, porque, em última análise, todas irão reduzir-se a uma razão elementar: ganhar dinheiro. Sabemos isto porque só há duas coisas que um trader pode fazer: comprar e vender. E só há dois resultados possíveis para cada trade: ganhar ou perder. Por conseguinte, podemos afirmar que, independentemente das razões por que alguém faz trading, a principal é que todos estão à procura do mesmo resultado: mais-valias. E só há duas formas de criar esses ganhos: comprando em baixa e vendendo em alta, ou vendendo em alta tendo comprado em baixa. Se partimos do princípio de que todas as pessoas querem ganhar dinheiro, só há uma razão para qualquer trader fazer um preço aumentar, oferecendo um preço mais alto: porque acredita que consegue vender o ativo que está a comprar a um preço mais alto no futuro. O mesmo é verdade para o trader que está disposto a vender um ativo a um preço inferior à última cotação e oferece um preço abaixo do mercado, garantindo a venda. Ele faz isso porque acredita que pode voltar a comprar no momento futuro a um preço ainda mais baixo. Se olharmos para o comportamento do mercado como dependente do movimento dos preços, e se o movimento dos preços depender dos traders e das suas ofertas, então podemos dizer que todos os movimentos de preços, comportamento do mercado, estão associados a expectativas que os traders têm relativamente ao futuro. Para ser mais específico, todos os movimentos de preços dependem daquilo que os traders individualmente acreditam sobre o que está caro e o que está barato num dado momento. A dinâmica subjacente ao comportamento do mercado é bastante simples. Só existem três forças principais em qualquer mercado: os traders que acreditam que o preço está baixo, os traders que acreditam que o preço está alto e os traders que estão a observar à espera de decidirem se o preço está alto ou baixo. Tecnicamente, o terceiro grupo constitui uma força potencial. As razões que sustentam a convicção de um trader de que algo está caro ou barato são normalmente irrelevantes, porque a maioria das pessoas que fazem trading agem de uma maneira indisciplinada, desorganizada, fortuita e aleatória. Assim, as suas razões não contribuem em nada para alguém ter um melhor entendimento sobre o que se está a passar num dado momento. Mas compreender o que se passa não é difícil, se lembrar de que todos os movimentos de preços, ou a falta deles,
decorrem do equilíbrio ou desequilíbrio entre duas forças principais: os traders que acreditam que o preço vai subir e os traders que acreditam que o preço vai descer. Se houver equilíbrio entre os dois grupos, os preços irão estagnar, pois cada lado irá absorver a força das ações do outro lado. Se houver um desequilíbrio, os preços irão movimentar-se na direção da força maior, ou dos traders que tiveram convicções mais fortes quanto à direção que o preço vai tomar. Gostaria agora que pensasse no que pode impedir que tudo possa acontecer num dado momento no mercado, a não ser os limites impostos pelos próprios supervisores. Não há nada que impeça o preço de uma ação subir ou descer, tanto quanto a vontade de um qualquer trader do mundo, agindo ele, claro, nesse sentido. Assim, a amplitude do comportamento do mercado só é limitada pelas convicções mais extremas, para cima ou para baixo, de qualquer interveniente no mercado. Penso que as implicações são evidentes. É possível haver uma ampla diversidade de movimento no mercado, num determinado momento, tornando praticamente tudo possível. Quando olhamos para o mercado deste ponto de vista, entendemos por que é que um trader que exprime a sua convicção sobre o futuro se torna uma variável de mercado. A um nível individual, isso significa que só é preciso outro trader em qualquer lugar do mundo para contrariar o efeito positivo ou negativo da sua posição. Dito de outra maneira, só é preciso um trader para anular o que o outro trader acreditava estar caro ou barato. É só isso, só um. Eis um exemplo. Há alguns anos, um trader pediu-me ajuda. Era um excelente analista de mercado, de fato um dos melhores que conheci. Mas, após alguns anos de maus resultados em que perdeu todo o seu dinheiro e o de outras pessoas, estava finalmente prestes a admitir que, como trader, deixava muito a desejar. Depois de falar um pouco com ele, detectei que alguns obstáculos psicológicos graves o impediam de ter sucesso. Um dos obstáculos mais preocupantes era que ele achava que sabia tudo, mostrando-se extremamente arrogante, o que o impossibilitava de atingir o grau de flexibilidade mental exigida para fazer trading eficazmente. Não importa o quão bom analista era. Quando veio ter comigo, estava tão desesperado por dinheiro e ajuda que estava disposto a tudo. A primeira sugestão que lhe dei foi que arranjasse um emprego em vez de procurar outro investidor para o financiar, o que acabaria por se tornar outra tentativa fracassada de fazer trading. Poderia assim receber um rendimento regular enquanto superava os seus problemas ao mesmo tempo que prestava um bom serviço a alguém. Ele seguiu o meu conselho e encontrou rapidamente emprego como analista técnico numa importante sociedade de corretagem. O seu presidente era um trader com quase 40 anos de experiência nos pits, onde negociava cereais. Não sabia muito de análise técnica, porque nunca precisou dela para fazer dinheiro em bolsa. Já não transacionava, porque considerava a transição do trading para uma tela algo difícil e, de certo modo, misteriosa. Assim, pediu à estrela da análise técnica recentemente contratada para se sentar ao seu lado durante uma sessão de bolsa e para lhe ensinar trading técnico. O novo funcionário tinha assim a oportunidade de exibir as suas capacidades a um trader experiente e de sucesso. Um dia, o analista analisava num gráfico as linhas de tendência e tinha projetado grandes pontos de suporte e resistência. O mercado estava a transacionar entre esses dois pontos. Ao explicar ao seu presidente o significado desses pontos, o analista afirmou, nos termos bastante enfáticos, quase absolutos, que se a cotação subir até a resistência, irá parar e inverter, e se descer até o suporte, irá igualmente parar e inverter. Depois explicou que se a cotação descesse até o nível de preços que projetara como suporte, então, segundo seus cálculos, essa seria a mínima do dia. Enquanto permaneciam a assistir à evolução do mercado, as cotações começaram a desenhar uma tendência de descida lenta para o preço que o analista disse que seria o suporte, ou o mínimo do dia. Quando finalmente lá chegou, o presidente olhou para o analista e disse:
É aqui que a cotação deve parar de descer e começar a subir, certo? O analista respondeu: com certeza, este é o mínimo do dia. Ah, isso é conversa, replicou o presidente. Olha aqui. E pegou no telefone. Ligou para um dos funcionários e disse: vendam 2 milhões de alqueires. Passados 30 segundos, o mercado da soja desceu 10 cêntimos por alqueire. O presidente virou-se e olhou para a expressão de choque no rosto do analista. Calmamente perguntou: então, onde é que disse que o mercado iria parar? Se eu consigo fazer isto, qualquer pessoa consegue. O ponto fundamental é que, da nossa perspectiva individual, enquanto observadores do mercado, tudo pode acontecer e basta um único trader para o fazer. Esta é a realidade dura e fria do trading, que só os melhores traders interiorizam e aceitam sem qualquer conflito interno. Como é que sei isto? Porque só os melhores traders predefinem sustentadamente os seus riscos antes de abrirem uma posição. Só os melhores traders limitam as suas perdas sem reserva ou hesitação, quando o mercado lhes diz que o trade não está a funcionar. E só os melhores traders têm um regime organizado e sistemático, gestão do dinheiro, para encaixar ganhos quando o mercado segue a seu favor. Não predefinir o risco, não limitar as perdas ou não encaixar ganhos são 3 dos erros de trading mais comuns, que normalmente saem caros. Só os melhores traders eliminaram estes erros do seu trading. Em algum ponto das suas carreiras, aprenderam a acreditar indubitavelmente que tudo pode acontecer e a ter sempre em conta o inesperado. Lembre-se que só há 2 forças que fazem os preços de um ativo moverem-se: os traders que acreditam que esse ativo vai valorizar e os traders que acreditam que esse ativo vai desvalorizar. Num dado momento, vamos descobrir quem é que tem a convicção mais forte, ao comparar o mercado nesse momento com o momento anterior. Se houver um padrão reconhecível, esse padrão pode repetir-se, dando-nos um sinal da direção para onde se dirige o mercado. E isto é algo que sabemos. Mas também há muito que não sabemos e que nunca iremos saber, a menos que aprendamos a ler mentes. Por exemplo, sabemos quantos traders estão a observar ou prestes a entrar? Sabemos quantos deles querem comprar e quantos querem vender, ou quantas ações querem comprar ou vender? Então, e os que já abriram as suas posições ao longo do dia? Quantos deles vão mudar de opinião e fechá-las? Quanto tempo ficarão fora do mercado? E quando regressarem ao mercado, qual será o sentido das suas apostas? Estas são variáveis constantes, intermináveis, desconhecidas, escondidas, que estão permanentemente presentes em todos os mercados, sempre. Os melhores traders não se escondem dessas variáveis, fingindo que não existem, e nem tentam analisá-las intelectualmente, ou arranjar uma explicação racional através da análise técnica. Muito pelo contrário, os melhores traders contam com estas variáveis, incluindo-as como elementos essenciais no seu processo de tomada de decisão. Para o trader comum, apenas o oposto é verdade. Está no trading com a perspectiva de que o que não consegue ver, ouvir ou sentir não existe. Que outra explicação poderia justificar o seu comportamento? Se acreditasse mesmo na existência de todas essas variáveis escondidas com potencial para pressionarem os preços num dado sentido, então também teria que acreditar que cada posição tem um resultado incerto. E se cada posição tem de fato um resultado incerto, então como é que poderia justificar ou convencer-se a si próprio a não predefinir o seu risco, a não reduzir as suas perdas ou não ter uma forma sistemática de encaixar ganhos? Dadas as circunstâncias, não aderir a estes 3 princípios fundamentais é o equivalente a cometer suicídio financeiro e emocional. Como a maioria dos traders não adere a estes princípios, devemos considerar que a sua principal motivação para fazer trading é destruir-se a si mesmo? É certamente possível, mas penso que a porcentagem de traders que querem de forma consciente
livrar-se do seu dinheiro ou magoar-se a si mesmo é extremamente reduzida. Então, se o suicídio financeiro não é a razão predominante, o que pode impedir alguém de fazer algo que faz todo sentido? A resposta é muito simples. O trader comum não predefine o seu risco, não reduz as suas perdas e nem realiza ganhos sistematicamente, porque o trader comum não acredita que tal seja necessário. A única razão por que acredita que não é necessário é que acha que já sabe o que vai acontecer a seguir, com base naquilo que observa estar a acontecer agora. Se já sabe, então não há realmente qualquer razão para aderir a estes princípios. Acreditar, partir do princípio, ou pensar que sabe, será a causa de praticamente todos os erros de trading que pode cometer, com exceção daqueles que são resultado de não acreditar que merece o dinheiro. As nossas convicções quanto ao que é verdadeiro e real são forças internas muito poderosas. Controlam todos os aspectos da forma como interagimos com os mercados, desde as nossas percepções, interpretações, decisões, ações, expectativas e pressentimentos sobre os resultados. É extremamente difícil agir no sentido oposto daquilo que acreditamos. Em alguns casos, pode mesmo ser impossível. O trader comum não compreende que precisa de um mecanismo interno, sob a forma de convicções poderosas, que o obriguem a percepcionar o mercado em toda a sua dimensão, com grandes graus de lucidez, e o obriguem a agir adequadamente, dadas as condições psicológicas e a natureza do movimento dos preços. A convicção mais eficaz e funcional que pode adquirir quanto ao trading é que tudo pode acontecer. Para além do fato de ser a verdade, irá funcionar como fundamento sólido para a construção de todas as outras convicções e atitudes que precisa para ser um trader bem-sucedido. Sem essa convicção, a sua mente irá automaticamente fazê-lo hesitar, bloquear ou arranjar uma explicação racional para qualquer sinal que indique que o mercado vai evoluir no sentido contrário ao que pretende. Pelo contrário, se acreditar que tudo é possível, então não há nada para sua mente rejeitar. Como tudo inclui tudo mesmo, a sua convicção irá funcionar como uma força que expande a sua percepção do mercado e vai permitir-lhe aperceber-se dos sinais que podem ter estado invisíveis para ele noutras circunstâncias. No fundo, ficará receptivo, abrindo a sua mente para perceber mais possibilidades existentes no mercado. Mais importante, ao criar a convicção de que tudo pode acontecer, estará a treinar a sua mente para pensar em termos de probabilidades. Este é, de longe, o princípio mais importante e o mais difícil de aprender e integrar nos sistemas mentais.